Evangelho conforme escreveu Lucas. Nós vamos sair hoje um pouco da exposição no livro dos Salmos. Agora pela manhã um texto de Lucas, capítulo 2, verso 41 a 52, e no período da noite será a mensagem 1 Samuel 3, 1 a 14. Antes da leitura, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença em nosso meio, em nossos corações, e rogamos, ó Deus, a iluminação, a orientação, a graça superabundante do teu Santo Espírito permeando os nossos corações e mentes, a fim de que possamos compreender o teu desígnio, ó Deus, para as nossas vidas nessa manhã. Pai amado, que tu possas também abençoar aos irmãos que estão acometidos pela Covid-19 ou por demais enfermidades, outras enfermidades, que a tua graça, ó Deus, seja sempre renovada sobre as vidas desses irmãos. Nós te agradecemos pelas vitórias que já logramos ao longo dessa pandemia, diversos irmãos que estiveram acometidos por essa enfermidade, mas que receberam do Senhor a dádiva da cura, e que tu possas, ó Deus, continuar abençoando a vida de todos, nos livrando, nos preservando. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. O Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 2, verso 41 ao 52, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos. E eu peço que os irmãos destaquem essa expressão, aflitos, nós vamos falar um pouco dela mais adiante. Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Vamos ler juntos? E crescia Jesus diante de Deus e dos homens. Meus queridos e amados irmãos, haviam muitas crianças ou garotos chamados Jesus nos dias de Cristo. Por isso que muitas vezes ele é denominado Jesus o Nazareno, como expressa aí verso 39 a 40, quando Lucas dá essa síntese também do desenvolvimento psíquico, motor de Jesus, espiritual também. Verso 40 e verso 52, Lucas nos fornece uma espécie de síntese do que estava acontecendo na vida de Jesus. É uma característica peculiar do Dr. Lucas ao escrever. Ele sempre traz um resumo, uma síntese de tudo. E aqui ele resume de forma muito precisa como Jesus crescia, conhecido como Jesus o Nazareno. Alguns dos seus seguidores seriam chamados de nazarenos. Inclusive tem uma igreja na nossa atualidade, que passou séculos também, chamada Igreja do Nazareno. Seus inimigos usavam esse nome com desprezo. Pilatos incluiu esse nome na placa colocada no alto da cruz, como descreve João, capítulo 19, verso 19. O que Jesus fez nos anos de obscuridade em Nazaré? O que Jesus fez no período de sua infância e de sua adolescência, atravessando a sua juventude, até chegar ali no relato dos evangelhos,
quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade e inicia o seu ministério público. Conforme Lucas, o menino se desenvolveu física, social e espiritualmente. É isso que Lucas nos fornece. Não podemos passar desses limites. Contrariando o que diz a tradição, pelo relato bíblico, Jesus não realizou milagres na sua infância, pois o primeiro milagre dele relatado está em João capítulo 2, verso 1 ao 11, que foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro sinal, esse foi o primeiro milagre. Então subentende-se que ele não operou sinais e maravilhas ou milagres na sua infância, adolescência e juventude. Pelo relato bíblico, ele trabalhou com seu pai, José, nós normalmente na teologia chamamos de pai adotivo. Com seu pai adotivo José, ele trabalhou na condição de carpinteiro. E ao que tudo indica, assumiu os negócios da família após a morte de seu pai adotivo. José e Maria tiveram outros filhos, como relata Mateus 13, 55 a 56 e outros evangelhos também. O próprio Tiago fala que ele é irmão do Senhor. Tiago, que escreveu a epístola que está nas nossas bíblicas, no cânon. Lucas nos apresenta uma história sobre a juventude de Jesus, para não deixar esse hiato tão sem respostas, do nascimento até o ministério público, por assim dizer. Mas Lucas meio que chega ali na altura dos 12 anos de Jesus e nos traz um lampejo de como foi essa infância do Senhor. O texto que lemos descreve a embaraçosa situação de José e Maria, que perderam Jesus nos dias agitados e turbulentos da festa da Páscoa na cidade de Jerusalém, a festa mais importante dos judeus. É essa festa, a festa da Páscoa. Pessoas vinham de todos os lados, superlotavam a cidade, fazendo-a mais parecida com o mercado persa, que era muito cheio, ou uma comparação assim, bem contextualizada, uma Caldas Novas em alta temporada. Jerusalém ficava daquele jeito. Era gente para todo lado, mar de gente. José e Maria eram judeus extremamente devotos que observavam a festa da Páscoa em Jerusalém anualmente. Os homens judeus piedosos deveriam ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano nas 3 principais festas de Jerusalém. Festa dos Tabernáculos, festa dos Pentecostes e a festa da Páscoa. Mas os recursos eram parcos, eram poucos, eram limitados. As famílias eram muito grandes, tinham muitos filhos, as condições não eram fáceis, a viagem era sobremodo longa. Então, geralmente eles selecionavam a festa da Páscoa para ir a Jerusalém. Era o período que a cidade estava mais lotada, mais cheia, era a festa mais expressiva do calendário judaico. Geralmente eles viajavam em caravanas. Mulheres e crianças iam à frente para determinar o ritmo da jornada e da caminhada. Os homens iam atrás, na retaguarda. Famílias e até mesmo vilarejos inteiros viajavam juntos. Cidades inteiras viajavam juntas até Jerusalém. E cuidavam dos filhos uns dos outros. As crianças, ainda mais com 12 anos, ficavam em grupos e algumas pessoas eram destacadas para cuidarem dessas crianças para que elas não se perdessem ao longo do caminho ou no tumulto da festa. Jesus estava na adolescência, início da sua adolescência. Então, era mais independente do que as crianças menores, levando em consideração que tinham outros irmãos. Então, Maria e José tinham que dar mais atenção a esses outros irmãos menores de Jesus. Ele poderia muito bem passar de um grupo para o outro sem que ninguém notasse. José poderia imaginar, quando eles regressaram de Jerusalém, que Jesus estivesse em companhia de Maria, e Maria, por sua vez, poderia pensar que Jesus estivesse em companhia de José, ou de parentes, ou com outros adolescentes. O fato é que eles se deram conta de que Jesus não estava na caravana depois que empreenderam viagem de um dia de caminhada. Então, eles percorreram mais um dia de viagem
para reencontrar o menino. Deixaram a caravana e regressaram para Jerusalém, de modo que o texto fala que eles foram encontrar o menino depois de 3 dias. Eles caminharam mais um dia e passaram um dia em Jerusalém buscando Jesus em meio ao que restou daquela festa. Estavam aflitos. Eu pedi para destacar esse termo, porque é o mesmo termo utilizado pelo apóstolo Paulo para descrever a sua preocupação com os perdidos da casa de Israel, como está relatado em Romanos 9, capítulo 2. No grego é uma expressão, uma dor no coração. Eles perderam o menino. Havia uma dor no coração muito grande. José e Maria encontraram Jesus no templo, no meio dos mestres da lei, fazendo perguntas, oferecendo réplicas. Os doutores da lei estavam impressionados, tanto com as suas perguntas como com as suas réplicas. Uma reflexão que geralmente nós fazemos quando olhamos para esse texto e meditamos nesse texto é que os doutores da lei ficaram impressionados com Jesus quando ele era criança, mas quando ele era já adulto, no seu ministério público, tentaram matá-lo, confabularam matá-lo, destruí-lo. Jesus se tornou uma ameaça. Quando criança era algo muito bonito, mas quando ele se tornou adulto já não era algo interessante. E daí nós vemos um diálogo de Jesus com seus pais, e ele deixa claro que a sua vida está direcionada para fazer a vontade do Pai Celestial. E veja que o texto fecha com Jesus completamente submisso aos seus pais, regressando para Nazaré, terminando de se desenvolver física e emocionalmente, mas já consciente de que era uma criança diferente, de que era alguém diferente, que tinha uma missão delineada pelo Pai Celestial. Bom, que tipo de aplicações nós podemos extrair desse texto? E aqui eu quero extrair a mensagem dessa manhã. A primeira aplicação é que Jesus é um exemplo maravilhoso para todos os jovens. Todos os jovens. Sejam adolescentes, crianças, aqueles que já estão na sua mocidade. Jesus cresceu de maneira equilibrada, sem negligenciar qualquer aspecto que dizia respeito à sua vida, mas a sua prioridade sempre foi satisfazer a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre estava em primeiro lugar. Ele sabia ouvir e fazer as perguntas certas, no momento certo, na hora adequada. Ele cresceu em uma família grande, em uma cidade desprezada, sob os cuidados de pais com recursos limitados. Aqui eu vejo quase que a história de muitos nordestinos de 20, 30 anos atrás. Famílias numerosas, cidades pequenas, sertão do Nordeste, sem perspectiva nenhuma, ou muitos que moraram no interior de Minas, famílias numerosas, grandes, e que precisaram deixar suas famílias e ir para outra cidade para terem novas oportunidades. Muitos se identificam com Jesus na sua infância, embora não tenhamos relatos detalhados de tudo, mas a vida dele não foi fácil. A sociedade dos tempos de Jesus passava por um período de transição e de medo, pois a religião judaica estava em claro declínio e o Império Romano cada vez mais forte, mais consolidado. O povo nutria a esperança de libertação do jugo do Império Romano, mas aquele império estava cada vez mais forte. Veja que Jesus não esteve isento dos problemas sociais, dos problemas políticos, dos problemas econômicos. Estamos num país que passa por um momento difícil na sua política, na sua economia, um momento turbulento, e precisam de decisões acertadas. Não foi diferente nos dias de Jesus. Quando a gente pensa que a coisa está indo e de repente tem algumas recaídas, a gente desanima. Não foi diferente. Jesus teve de lidar com todas essas questões. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus seguiu a agenda de agradar o Pai Celestial. A despeito do seu contexto familiar, a despeito do seu contexto político-social, ele seguiu a agenda de agradar o Pai. Já na altura dos 12 anos ele tinha essa consciência. Então, essa é uma das aplicações que nós podemos extrair desse texto para crianças, jovens,
até mesmo adultos. Jesus é o maior exemplo de uma pessoa que, de fato, se desenvolveu corandel, como nós dizemos, diante de Deus o tempo todo. Uma segunda aplicação, e aqui diz respeito a todos nós, nesse dia que nós celebramos o aniversário da nossa UCP, e atentando um pouco para a infância de Jesus e o que nós podemos extrair de lição à luz dessa passagem, uma outra lição é que podemos sim, irmãos, perder a Jesus dentro dos templos. Nós podemos sim. Eu penso que essa é uma das lições que devem ficar mais evidentes essa manhã para todos nós. Nós participamos das atividades da Casa do Senhor. A nossa igreja tem muitas pessoas talentosas, com virtudes, com dons, que acabam cooperando nesse corpo de Cristo, dons de liderança, dons de cuidado, dom da misericórdia, dom da música, da retórica, da fala, do ensino. Nós temos muitas pessoas com dons aqui. Então, em meio ao exercício desse serviço a Deus, nós podemos perder o Jesus na casa dele. Não são poucos os que perdem a Jesus servindo-o, porque ignoram alguns elementos essenciais para andar em comunhão com ele, o Senhor da obra. Não são poucos. Podemos perder a Jesus dentro do templo. Muitos perderam o temor e a reverência para com Deus, apesar até mesmo de estarem na liderança da obra. Muitos perderam a noção do que é o culto a Deus. Ultimamente nós estamos tendo de lidar no nosso templo com algo além do nosso som, que atrapalha às vezes, um celular. O celular que entra buzinando dentro do templo, atrapalhando o momento da oração, da leitura bíblica, do cântico, da oração de confissão. Nós perdemos a noção de onde estamos, diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Uma palavra que for dita desse púlpito, uma letra de uma música, uma oração, pode mudar totalmente a direção da sua vida para o eixo da vontade dele. Então, muitos perderam o temor e a reverência para com Deus. E como as pessoas perdem a centralidade de Cristo em suas vidas. E aí eu quero destacar aqui algumas situações que podem nos levar a isso. Primeiro, a distração ou a desatenção. Maria e José se descuidaram. Eles poderiam ter dado uma revista geral nos filhos. Mais filhos poderiam estar perdidos. Na saída de Jerusalém, poderiam ter passado, contado, feito uma chamada, se descuidaram. Desatenção. Na agitação da viagem, da festa, perderam um menino. E muitos podem se perder na festa, na burocracia, até mesmo no legalismo, no planejamento. Uma das grandes lições que Deus nos ensinou nesse ano de pandemia e de confusão é que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca dele. E em meio a essa resposta certa, nós precisamos nos refazer. Havia e há uma preocupação grande do conselho sobre a nossa agenda, sobre os nossos membros, onde andam aqueles que poderiam estar aqui e não estão aqui. Há essa preocupação. E nós podemos nos perder em meio a tudo isso. O fato é que nós temos de nos perguntar como é que Deus é glorificado na nossa agenda. Como que Deus é glorificado na nossa vida. A nossa atenção tem de estar voltada para isso. Uma outra questão também que pode ocasionar a perda do foco é o ativismo. Maria e José, numa viagem, irmãos, se uma viagem hoje, com a compra de um pacote, com a compra das passagens aéreas, toda a preparação para a sua chegada, se isso já dá trabalho, especialmente as irmãs que precisam fazer 1, 2 ou 3 malas para ir nessa viagem,
as preocupações que se tem do que vai colocar na mala, como que essa mala vai chegar lá, os lugares que se vai passar, esses pormenores, onde vai se alimentar, o período de lazer. Então, são muitas preocupações hoje que já temos condições de programar muito bem e ter pessoas que nos sirvam. Agora, imagine naquele tempo em que a viagem durava dias de caminhada, era dias de caminhada, com crianças pequenas. Os irmãos já viajaram com criança? É banheiro toda hora. Você tem que ter uma rota para parar em banheiros. Por causa da fase da criança, do idoso, precisa, não é com... se for fazer uma viagem, eu viajo 4, 5 horas, 6 horas, tranquilo, mas outros já não viajam assim. Então José e Maria tinham esses transtornos da viagem para se preocupar e acabaram envolvidos nesse ativismo. Tinha comida para levar, refeições para fazer de maneira improvisada, preparar almoços, lugares para descansar, calcular certa distância, aqui é um lugar seguro para pernoitar. Então, percebam, irmãos, que eram muitos detalhes que envolviam aquela viagem. E muito mais, né? Quantas pessoas para encontrar. Quanta conversa para colocar em dia. Os parentes que não vê há um ano, porque viram no ano da Páscoa, porque tem parentes que nós só vemos no Natal, né? É mais ou menos isso. Então, muitos parentes só tinham visto na Páscoa passada. Então, até atualizar a conversa em meio àquelas atividades. Meus amados irmãos, Deus facilmente se torna apenas um adereço da festa. Facilmente. Se o programa é bom, se há uma boa participação, uma boa música, uma boa comida, um bom pregador, normalmente nós não paramos para pensar onde que Deus é glorificado em tudo isso que nós estamos fazendo. Como que Deus é exaltado em tudo isso que nós estamos fazendo. E também eu quero destacar uma última situação que pode nos levar a perder o foco, que é a familiaridade com o sagrado. Perceba aí o verso 42, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Costume. Nós precisamos da rotina, a rotina é importante, é necessária, a rotina estabelece disciplina, a disciplina é fundamental, mas é preciso tomar cuidado com o costume. Segundo o costume, transmite a ideia de que isto fazia parte do calendário anual da família. Estava no programa, fazia parte da normalidade da vida. Mas, meus irmãos, as rotinas são mestras em tirar o senso de admiração e sacralidade. Certamente, muitos que chegaram no nosso templo, depois de reformado, pela primeira vez, quando olharam, disseram, uau, que bonito, que diferente. Mas eu lhe garanto que daqui alguns domingos você vai entrar aqui e nada do que foi feito vai lhe impactar mais. Nada. Você vai se acostumar com o sagrado. Ou se acostumar com a obra, com aquilo que foi feito. E nós temos uma tendência de se habituar com o sagrado. Aí reside um grande perigo. Pessoas religiosas são facilmente vitimadas por esse problema. Deixam de ver o sagrado como algo importante, tudo se torna apenas algo que precisa ser feito. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso louvar ao Senhor, apenas uma mera obrigação. A Bíblia passa a ser lida, mas não necessariamente como palavra de Deus para nos corrigir e educar na justiça. Muitos estabelecem apenas a meta de ler a Bíblia anualmente, ou de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, mas não são efetivamente impactados pelo conteúdo desse livro. Então, ir à igreja é necessário, mas nem estamos conscientes do porquê vamos à igreja. Perdemos a dimensão da grandeza do ato e nos acomodamos com o constante lidar com o sagrado. E finalmente as coisas sagradas deixam de ser relevantes para as nossas vidas, apesar de ainda continuarem a ser feitas como hábito e rotina. E quando isso acontece, irmãos, as coisas sagradas se tornam monótonas,
tediosas. O tédio é um dos maiores medos de todos os seres humanos. O que você faz se tornar um tédio. Você perder a dimensão da importância do que você está fazendo para o Senhor. Os judeus no deserto sentiram o fastio do maná. Pasmem disso. Aquele evento era maravilhoso e todos os dias Deus, na sua providência, mandava alimento dos céus. Eles não precisavam plantar para colher, eles não precisavam cozinhar o pão, eles apenas recolhiam e preparavam as suas receitas. Aquele evento era diariamente extraordinário, mas os judeus disseram a Moisés que estavam com saudades do Egito, onde haviam sido explorados, escravizados, e sentiam o fastio do maná. O mesmo acontece quando a nossa espiritualidade é meramente um ato rotineiro, mecânico, quando temos gestos espirituais apenas pelos costumes, ficamos enfastiados com o banquete que desce dos céus. Podemos perder a Jesus no templo, mesmo servindo-o. E todas as vezes que nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós somos resgatados disso. Nós somos resgatados do tédio em relação ao sagrado, do banalizar o sagrado. Porque a ceia nos leva, ou por esse ato da ceia, nós somos levados de volta para o eixo do nosso serviço a Deus. Para a verdadeira identidade da igreja. Nós reencontramos Jesus à sua mesa. É na ceia. Já perceberam que a ceia tem essa importância tamanha que muitos, quando não estão muito bem em alguma área de suas vidas, seja finanças, estão com raiva de alguém, que seja, uma dificuldade que está ali pesando no coração, as pessoas dizem, não vou participar da ceia, eu não tenho condição de participar da ceia. Porque a ceia é um marco na nossa vida. É um marco de transformação e de renovação do serviço ao Senhor. Então que Deus, irmãos, possa essa manhã, pela sua misericórdia, pela sua graça, à luz desse texto que lemos e falamos, apenas duas aplicações que eu quis extrair. Jesus como supremo modelo de desenvolvimento para todos os seres humanos. E o risco de perdermos a Jesus dentro do templo. Isso é possível. As pessoas estarem aqui, mas suas mentes estarem distantes, os seus corações estarem distantes. Quantas vezes somos tentados a estarmos nessas cadeiras, hoje cadeiras, mas geralmente os bancos, o pregador quando se delonga um pouco, você pensando, o que eu tenho que fazer amanhã, e a sua mente se perde, você some. Daí o pregador conclui e você, acabou, nem entendi o que o pregador falou. Podemos perder a Jesus no templo. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós e que sempre tenhamos a nossa vida redirecionada a Ele, seja por meio do sacramento, seja por meio da oração, por meio da leitura da sua palavra.